Não desistir, persistir, confiar, acreditar. Isso e fazer aquilo. Seguir a cartilha do jeito que o doutor mandar. Vocês podem seguir, qualquer pessoa, fazer direitinho, o resultado vai ser muito bom. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais este vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Lourenço, idealizador da comunidade Norteando Condutas, juntamente com o professor Facion. Neste canal nos dedicamos ao estudo aprofundado do autismo e do comportamento humano, baseado na ciência e na experiência do professor Facion, que é uma das maiores autoridades sobre este assunto no mundo na atualidade. Você vai acompanhar agora uma conversa, uma entrevista super agradável que eu tive a honra e o prazer de fazer com a dona Luzia e o Gustavo. Então o Gustavo é um dos rapazes aí que o professor Facion acompanha há mais de 25 anos. Então desde o diagnóstico da síndrome de Asperger até os dias de hoje. Então ele tem uma história incrível de superação, a família toda. Então eu espero que vocês aproveitem e se inspirem, se motivem. E claro, deixem o like aqui nesse vídeo, inscrevam-se no canal, sigam o professor Facion aqui nas redes sociais para sempre estar em contato com o que tem de melhor nesse mundo do autismo e do comportamento humano. Aproveitem! Então, muito bem, gente. A gente está aqui com a dona Luzia, com o Gustavo. É um prazer para a gente estar podendo conversar com eles. Vou deixar que eles se apresentem, né? Mas eu já vou adiantar a vocês que vale muito a pena acompanhar esse conteúdo porque ele é inspirador, motivador, né? Eu, como pai de um menino autista, né, tenho muito a aprender aqui com eles e tenho certeza que vocês também vão poder aproveitar. Então, dona Luzia, muito obrigado, antes de mais nada, pelo seu tempo. Obrigado, Gustavo, pelo seu tempo. Eu que agradeço. E gostaria que a senhora se apresentasse e contasse para nós um pouquinho. Sim. Bom, como ele já disse, eu sou a Luzia, né? Sou uma professora aposentada, trabalhei muitos anos na PAI e tenho esse garoto lindo como neto, né? E a gente fica muito feliz de poder contribuir também, o que a gente puder, o que a gente souber. O nosso objetivo também é esse, já que nós aprendemos, por que não repassar, né? E é o seguinte, eu fui vó muito nova, meu filho tinha 20 anos, quando foi pai desse garoto aqui. Aí a gente percebia sempre que ele era uma criança, parece que diferente, o olhar, alguma coisa. E meu marido dizia para mim assim, esse menino tem alguma coisa. E eu dizia, eu vou falar com a Marinês. A Marinês é uma amiga nossa da escola, uma pedagoga, né, que é muito, muito inteligente, uma pessoa que sempre ajudou a gente. Aí eu ia conversar com ela, o que acontecia. Eu falava o lado bom. Nossa, meu neto, ele desenha, ele decora placas, ele faz isso. Não falava o outro lado, que ele tinha das birras dele, né, daquelas coisas que ele tinha assim, tipo... Agora eu não quero, não vou fazer, os piti, como diz o doutor Facion. E assim foi, passou-se, né, 2 anos e meio. Um dia, meu marido falou para mim, esse menino tem alguma coisa, precisa ver. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou falar para a Marinês. Quando eu disse isso, todos que estavam sentados na mesa almoçando, me olharam como a dizer, você já falou isso tantas vezes, né? Aí eu decidi, cheguei na escola aquele dia e contei para ela o outro lado da história, que ele fazia tudo isso que eu tinha falado, mas que ele também tinha os piti dele, que ele rejeitava, que ele chupou chupeta, mamou até 4 meses, depois não aceitou mais nenhum bico de mamadeira, nenhuma chupeta, e que ele se comportava assim, entrava dentro da geladeira, fazia umas coisas nesse sentido, né? Às vezes tomava banho, saía correndo do jeito que estava no banheiro. E aí ele, né, tinha esses comportamentos, tipo assim, queria entrar na geladeira, enfiava o corpo na geladeira, porque ele estava bravo com a gente, bravo com alguma coisa, então era assim. Aí eu contei para ela.
Aí nós levamos, daí ela pediu para que eu levasse ele na escola numa sexta-feira, que tinha uma fonoaudióloga lá, né? A psicóloga naquele dia não pôde vir. Aí essa fonoaudióloga deu uma olhada e disse assim, ele tem tudo para ser autista, mas eu não posso afirmar. Aí nós procuramos na cidade vizinha, essa psicóloga que antes trabalhava na PAI, e ela falou, olha, eu acho que ele não é autista, eu acho que ele é Asperger. Daí, mas era uma coisa nova, né? Estava assim, iniciando, não tinha como ela dar uma orientação. Aí então nós voltamos para a cidade e conversando com essa minha amiga, com a Marinesa, aí a gente falou, e o doutor Fassion? Porque nós tínhamos visto pouco antes, no encontro das Rapaz, a palestra dele. Aí então a gente conversamos, e não sei como que foi que ela entrou em contato com a diretora de uma escola no estado de São Paulo, e essa diretora disse que ele estaria lá para fazer uma palestra. E ela pediu se falava com ele, se ele poderia atender a gente mesmo, que fosse à noite, dentro da escola, qualquer lugar. Aí ele aceitou atender a gente, e nós fomos, lotamos um carro e fomos nós para lá, e lá ele viu o Gustavo, ele viu tudo, viu os Piti também, que é a hora que fechou a porta e todo mundo ali, aí ele tinha plateia e ele quis demonstrar que ele sim que mandava, né? Aí o doutor Fassion olhou, já colocou um meio de tipo assim, de frear aquilo ali e tal, e aí o doutor Fassion, ele falou, esse menino é Asperger. Ele fala Asperger, né? Asperger, uma coisa assim. E ali, a partir daquilo, ele já deu muitas instruções pra gente. Dava o pai dele, a mãe dele, porque os pais agora são separados. Já eram separados nessa época, né? Aí ele já deu algumas instruções, da qual a gente ficou bem atenta a tudo. E aí o objetivo da gente, claro, era ajudá-lo o mais que a gente pudesse, né? E aí depois nós tivemos um outro encontro numa outra cidade também do estado de São Paulo. E aí ele decidiu que ele viria para Santa Mariana para ajudar todos que aqui precisassem. E assim foi feito. E a gente procurou, dentro daquela cartilha passada por ele, fazer tudo. Eu não sei até se eu posso citar alguns exemplos da maneira que ele falou. Eu ia pedir para a senhora, inclusive, se a senhora se lembrar e puder compartilhar as primeiras orientações, né? Certo, como começou, né? Certo. Então, eu me lembro bem que ele disse assim, esses piti que ele dá, vocês vão fazer o seguinte, olha se não tem nada que ele se machuque e deixa ele dando o piti dele e sai de perto, porque se ele não tiver plateia, ele vai parar de dar o piti. Quando alguém dizer não para ele, falar que não, se a avó falar não, você não pode mexer aí, por exemplo, o resto da família tem que seguir isso também. Por quê? Porque se eu falo uma coisa, vem um tio fala outra, ou a mãe, o que ia acontecer com ele? Se ele já tem um transtorno, aquilo ia misturar a cabeça dele, não ia dar aquele caminho. Aquilo ia embaralhar um pouco mais a cabecinha dele. Então ele falou, quando alguém falar não, é não. Eu não gostei, ele falou, eu estou vendo você falar não para ele, mas eu não gostei, eu vou falar com você depois, longe dele, eu converso com você e te digo, olha, aquele também você não precisava ter falado daquele jeito com ele, mas na frente dele, jamais. O que for falado na frente vai ser sempre assim. Se ele quiser, então ele gostava na época do sorvete, aquele sorvete de fruta, que custa baratinho, picolézinho de água e gelo, de gelo e suco. Ele gostava muito. E ele morava com a mãe dele do lado de um barzinho que vendia esse sorvete. Então todo dia ele queria 5. Então ele ia lá e pegava 5. O doutor Fassion falou, não, de jeito nenhum. É 1. Ele vai pegar 1. Agora, vocês imaginam, um sorvete super baratinho, você tem que falar para a criança, não, é só 1.
Tanto que acontecia um fato engraçado no começo, porque ele ia lá e ele queria pegar 5. E a ordem era para pegar só 1. Então aí ele ia e pegava só 1. Aí eles falavam, por que você vai levar só 1 hoje? Ah, porque minha mãe não deixou eu levar mais. A mulher, dona do bar, queria dar um outro para ele, e ela ficava com dó, porque ele pegava 5 e ele estava pegando só 1, né? Aí precisamos conversar com ela também, que era por isso, que era para ajudá-lo, que era dessa forma, e que cada um fizesse a sua parte, isso ia dar certo. E na família nós nos unimos para fazer assim. Era assim, dava o piti, deixávamos lá. Se queria se eu falasse não, todo mundo engolia seco, mas ficava quieto, porque era não naquele momento, aquilo que ele estava fazendo não estava certo, então a gente ia dizer que não. Mas se falasse que sim, o doutor sempre disse isso, se falar que sim, aí tem que ser cumprido, desde que diga que sim, é sim mesmo também. Então ele sempre dizia, pensa muito bem no que vai falar, no que vai prometer para ele, e uma vez prometido, tem que ser cumprido. E aí a família toda fez isso, e assim teve um empenho bastante grande da gente, porque eu já trabalhava também no ensino especial. O primeiro neto, e neto pra gente a gente ama os filhos demais, mas os netos é uma coisa assim. É mãe 2 vezes. E aí eu, resolvi que ia ajudá-lo no que pudesse. E assim nós estamos juntos até hoje, muitas vitórias nós tivemos, muitos altos e baixos nós tivemos, mas nós estamos juntos. Isso, o Gustavo, quando o professor Fassion começou a orientar vocês, o Gustavo tinha? 2 anos e meio a 3 anos, por certo. aí, não era mais que isso. E hoje o Gustavo está com? 29 anos. 29 anos. Então, mais de 25 anos. São mais ou menos 27 anos, com certeza, que nós estamos com ele, com o doutor Fassion. E aí sempre fazendo, e cada encontro com o doutor tinha alguma coisa para a gente perguntar como fazer, e ele ia orientar. Porque o Gustavo é uma pessoa assim, hoje já nem tanto, mas na adolescência principalmente, saía com os colegas, mas os colegas, sabe como é que é rapazinho na idade de seus 15 anos, tudo eles fazem, tudo maturidade. Eles... maturidade, mexia. Então assim, eu sempre falava que o Gustavo desmontava e eu montava de novo. Ele desmontava e eu montava de novo. Até que um dia, ele mesmo, que eu falei que isso serviu de exemplo para mim, porque hoje eu aprendo com ele. Aí até que um dia ele falou para mim, sabe, vó, eu aprendi que à medida que eu aceitar o que eu sou, eu vou sofrer menos. Então eu sou assim, eu sou diferente e eu vou viver a minha vida. E assim ele fez. Hoje é um rapaz que, faz de tudo, ele pode ele mesmo contar para você a vida dele, porque assim, a gente nunca podou ele de fazer nada, mas nunca, sempre por trás dos bastidores, vendo o que estava acontecendo. Isso é verdade, isso a gente sempre fez, né? A gente até é acusado de vez em quando de proteção demais, né? Tem alguém que fala isso pra gente, né? Mas, assim, então foi uma história assim, aí com... Quantos anos você começou a tomar remédio? 13, porque aí ficou assim, uma situação já mais difícil, tava, né? Aí o doutor achou bom a gente passar ele para o doutor Andrade, em Londrina. E ali ele começou um tratamento com medicamento, então. E até ele sofreu muito no começo, porque o doutor Andrade receitou de manhã esse remédio. E ele estudava de manhã. E dá um sono terrível, Respiridon. Então ele teve muitos problemas com esse tipo de coisa assim, né? E aí mas depois mudou, a gente foi lá, mudou o horário do remédio. Então ele enfrentou muitas barreiras, sim, porque as pessoas também, ninguém tem obrigação de saber tudo que a gente sabe, conhecer tudo que a gente conhece. E a juventude, o que eu prezo muito, eu falo muito para as minhas amigas, que a gente tem que ensinar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos netos, a respeitar todas as pessoas. Sim. Não importa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é deficiente, se não é deficiente. É um ser humano, a gente tem que respeitar. E isso eu sempre prezo muito por isso.
Até teve uma ocasião em que a gente precisou fazer isso. Ele saiu do colégio, uns adolescentes de outra série, acho que cercaram ele, andaram mexendo com ele ficou mal, passou uma professora, pegou e levou ele para a loja da mãe dele. Mas depois eu e minha filha fomos na casa de cada um daqueles adolescentes conversar com os pais, não brigar, não forçar, não brigar, mostrar para eles. Bullying. Conscientizá-los de que isso pode acontecer. Eu ainda disse, eu tenho como exemplo, meu marido é uma pessoa normal. De repente ele sofreu um acidente de carro e hoje ele não movimenta mais o braço direito, tornou-se um deficiente físico, não era. Eu não tinha, de repente veio um neto diferente. Então isso aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com o outro, com todo mundo. Sim. Então nós temos que ter essa consciência também, né? Sem dúvida. E aí nós conscientizamos os pais disso, daqueles pais, porque cada vez que ele entrava numa escola, nós íamos lá explicar, conscientizar os professores, a dona da escola, porque ele estudou em escola particular, porque a princípio nós tivemos dificuldade, porque ele era muito novinho, aí ele precisava de estar em algum lugar para a interação dele. Sim. Aí foi para a creche, ele ficou na creche. Depois o doutor resolveu que seria bom ele ir para uma escola, né? Aí no começo de escola, ele e a minha filha, ou então a mãe dele, com ele, ficava um tempo, ou por alguns dias. Depois ele começou a ficar sozinho lá, né? Então foi assim, a gente sempre segura na mão, leva até uma altura, aí depois a gente solta e fica de longe vendo. Nadar foi a mesma coisa. Nós estávamos na praia e eu tenho medo de água que vocês não têm noção. Eu não entro no mar. Eu molho meus pés, tá bom demais. E eu sabia que ele tinha vontade de nadar. Então o que eu fazia? Eu entrava de costa no mar, eu segurava nas mãos dele e eu ia de costa, para não ver que eu estava entrando na água. Eu não olhava nisso, eu não pensava nisso. Eu pensava que ele queria fazer isso e que eu não tinha ninguém que pudesse fazer por ele aquilo ali. Era eu mesmo. Até que uma ocasião que nós fomos com uma sobrinha, aí foi o Elias, porque daí eles brincaram muito tempo na água, aí ele realmente aprendeu e ficou na água. Eu me lembro. Mas comigo foi assim, a princípio foi eu andando de costa, entrando no mar de costa para fazer isso. Então, assim, tudo é possível. Quando a gente tem boa vontade, quando a gente tem fé e a gente quer mesmo, tudo é possível. Que lindo, dona Luzia, né? É muito inspirador ouvir a senhora, sabe? Mas a senhora tocou num assunto que eu até ia perguntar, né? Que eu acredito seja muito sensível, que é justamente a escola, né? Porque a gente sabe o quanto é importante, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe quantos desafios oferece esse processo de inclusão, né? Como é que foi isso com o Gustavo? Então, como ele entrou novinho numa escola, porque daí eu tinha uma amiga que trabalhava comigo na mesma escola, nós estudávamos juntos, porque eu sou uma pessoa que quando eu fiz o 4º ano do grupo, eu tinha os 2 filhos. Inclusive a senhora é professora, né? Já sou professora aposentada, sou psicopedagoga, né, na pós-graduação. E eu fui fazer o 4º ano primário, porque eu morava no sítio, só tinha até o 3º, na minha época eu estou com 68 anos, né? E aí eu tinha os 2 filhos, meu mais velho, quando eu fui fazer o 4º ano. E aí eu fiz o colégio, eu fiz né, e fui, parece que Deus direciona os caminhos da gente, né? Aí então, aí eu tinha uma amiga que nós estudamos juntos, nós trabalhávamos juntos, e ela abriu uma escola. Não, eu falo, Deus toma as providências também. Aí ela aceitou ele. As outras escolas públicas diziam assim, tem 40 alunos, 30 alunos numa sala, como é que vai trabalhar com ele? E ninguém tinha conhecimento mesmo naquela época, igual agora. Agora tem um monte de informações, né? Naquela época não tinha. Aí ele foi, e lá foi tudo bem. Com criança você não tem problema nenhum. As crianças é uma maravilha. Só que quando chegou a época dele fazer a 5ª série, essa escola ia até a 4ª. Daí nós tivemos que trocá-lo para uma outra escola também particular. E ali que o bicho pegou. Eu fui, fiz reunião com os professores, com a dona da escola, tudo, explicamos, falamos direitinho, mas a informação parece que ficou parada ali, entendeu?
Aí, então, ali ele teve mais problemas com alguns alunos e até mesmo com alguns professores, né? Que até esses dias, eu vou contar para ele, esses dias eu achei muito engraçado, eu tenho uma sobrinha que hoje ela é advogada, e nós estávamos almoçando junto, aí ela contou, ela falou para mim, ela falou, tio, eu fiquei doida da vida, porque com 16 anos, ele passou no vestibular, na Unopar de Londrina, e eles não sabiam que ele tinha. Lá, ele fez o vestibular igual... Não por concorrência. Não por concorrência, não por cota. Não, ninguém sabia que ele tinha algum problema. Depois que ele passou, que nós fomos da faculdade e falamos, mas até então não. E aí ele passou no vestibular e com 16 anos ele tinha passado no vestibular e eles tinham se formado no terceirão, ele já estava até careca, tinha raspado a cabeça. Agora não, agora está careca mesmo. Os colegas minhas de escola, a maioria... Meninas, deram um trote em mim, um trote bem tranquilo, sabe? Sem aquelas coisas exageradas, maldosas, né? Violenta. Fez o trote normal pra cidade, carregando um galho e tudo sujo, tudo igual. Umas coisas, sabe? Meio... Aí então, ela disse que ele chegou na escola e falou com o professor assim, ele falou com o professor que estava na sala, eu passei no vestibular. Aí o professor falou, grande coisa, passou no vestibular numa faculdade paga. Nossa. Aí essa minha sobrinha, disse que levantou, foi lá e falou assim, mas pelo menos ele vai ser engenheiro e você, um simples professor. Ela disse que não aguentou, foi chamada na secretaria. Chegou na secretaria, ela falou, não é justo o que ele falou para ele. Aonde já se viu? Sabe? E ela fala que e até hoje, e aí ela não gosta do nome do professor, e agora ela é casada com uma pessoa que tem o mesmo nome. Então você vê como é que é as coisas, né? Sim. Mas é falta de preparo mesmo, né? Hoje já não acontece tanto, não. Eu acredito que não. Sim. Diga, Gustavo. Pode falar. Se as pessoas fazem coisas maldosas, é porque elas precisam evoluir. Eu penso assim, sabe? Nós não nascemos santos e também nem de tudo ruim, sabe? Eu acho que compaixão com essas pessoas, né? Porque um dia elas vão aprender. No amor ou na dor, um dia elas vão aprender. Perfeito, Deus Gustavo. É perfeito. Concordo com você. Então fale um pouco, Gustavo, né? Eu tenho algumas coisas que eu quero te perguntar, mas primeiro eu quero que você se apresente, conte um pouquinho para nós. Então, meu nome é Gustavo, certo? Eu sou engenheiro de computação, formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Cornélio Procópio, e pela mesma universidade, mesmo campus, que fica aqui numa cidade vizinha aqui. Eu fiz o meu mestrado em informática, sendo que é um mestrado acadêmico e profissional, e fiz estágio em uma empresa presencialmente lá em Cornélio por 11 meses, depois trabalhei mais 2 meses presencial numa outra empresa, já com carteira assinada. Passou-se um tempo, eu trabalhei por 2 anos e meio em média, sendo que esses 2 primeiros meses presencial numa filial nessa empresa em Cornélio, na UTF-PR. Depois eu fui trabalhar remotamente, em casa. Fiquei lá 2 anos e meio, fiz novas entrevistas para me mudar de emprego, para evoluir um pouco mais a minha carreira, poder ajudar um pouco mais a minha família, né? E ter mais oportunidade para evoluir ainda mais, né? E atualmente eu estou nessa empresa desde dezembro do ano passado, e todas essas empresas desde o estágio tive sempre o mesmo cargo, a mesma função dentro, que é de desenvolvedor de sistemas, de softwares. Em uma linguagem mais informal, para ficar fácil de entender, eu desenvolvo programas de computador, sites, aplicativos, etc. E eu amo o trabalho que eu faço, sou apaixonado pelo trabalho que eu faço, e eu faço além de cumprir as obrigações, eu faço com prazer, com carinho, com amor. E o ganho que a gente tem com isso são apenas consequências, oportunidades que são consequências do que a gente faz para poder ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, não só a família, mas a sociedade em geral com o meu trabalho. Maravilha, Gustavo. E
antes disso, ele fez também alguns aplicativos. Fala para ele. Ah, eu também. Quando era mais novo. Quando eu era mais novo, um bom tempo já, eu tive que desenvolver alguns projetos pessoais enquanto estava na faculdade. Eu criei alguns aplicativos para smartphones com Android, especialmente aplicativos que envolvem matemática. Aí eu publiquei na Play Store, as pessoas baixavam lá gratuitamente e eu consegui ter um pouco de receita com propagandas, com uma oportunidade, né, para ajudar as pessoas com aquilo que... E, né? E ele ganhou alguns dólares com isso. Uma receita em dólar, né? Certo. E eu também desenvolvi um site pessoal com todas as minhas informações profissionais e acadêmicas. Inclusive, eu vou passar um tempo para atualizar as informações nele. Se vocês quiserem, o meu site, eu posso passar o link do meu site para vocês olharem lá. Sim, com certeza. Inclusive, eu estou recriando ele com uma tecnologia mais nova agora, né? Conforme o tempo que eu vou tendo, eu vou trabalhando nele, né? Fora do meu horário de trabalho, né? E basicamente é isso. A senhora lembra de mais alguma coisa que eu possa contar, vó? Bastante coisa, porque ele participou Alguma também. pergunta? Ele foi interativo. Voluntário do Rotary, do Clube de Jovens do Rotary. Por alguns anos interactiano, que é o dia da faixa etária de adolescentes, Certo. e rotaractiano por alguns anos na faixa etária de jovens adultos. E Rotaract são 2 clubes do Rotary cujo objetivo é fazer o bem para a sociedade, fazendo projetos para doar cesta básica, fazer projetos Dia das Crianças, levando comes e bebes para Casalar, por exemplo, uma casa onde abriga crianças, onde aprendem as coisas. E uma série de projetos legais, além de ser projetos também com o objetivo também de aumentar o círculo social, o nosso círculo social, vencer um pouco a timidez, se desenvolver pessoalmente e também profissionalmente, porque a gente tem muitos projetos de concursos de oratória, de treinamentos de oratória. Tem um presidente, inclusive, eu tive uma gestão de presidente na gestão 2019-2020. Honestamente, eu não fui um dos melhores presidentes, né, mas eu consegui cumprir com amor tudo aquilo que eu pude fazer pelas pessoas, né, ajudando as pessoas. E atualmente o nosso clube não está ativo mais, mas eu estou à disposição sempre para poder ajudar as pessoas conforme, né, em qualquer lugar. Que legal, Gustavo. Ele dirige. Dirijo. Eu ia perguntar um pouco sobre a autonomia, né? Como é que é, Gustavo? Eu dirijo, eu ainda não aprendi, pelo menos não adquiri ainda segurança para dirigir em centros grandes, como São Paulo, por exemplo, que vai demorar um tempo maior. Certo. Até porque não tem muita oportunidade, porque eu moro em uma cidade pequena, né? Sim. Mas em lugares menores, como até Cornélio, por exemplo, pegar a rodovia, até mesmo sozinho até Cornélio e dirigir dentro de lá, eu já consigo fazer. Inclusive em Londrina, algumas raras vezes, eu dou conta também de dirigir lá com cuidado, né? Mas eu consigo. Inclusive eu sei usar o GPS. E eu dirijo com cuidado. Até mesmo nas cidades pequenas, eu gosto de pôr cinto e pedir para as pessoas porem, porque realmente não é perigoso mesmo a 40 km por hora ficar sem cinto. Pode ser até fatal. E me conta, você mora com a família, mora sozinho? Eu moro com a avó e com o vô, Aham. com os avós paternos. Já morou sozinho por quantos meses? 2 meses, em um pensionato. E como é que foi isso, Gustavo? Foi uma experiência nova, né? Mas que, honestamente, não me fez... Não é que não me fez muito bem, né? Mas não foi agradável para mim, porque ficar lá sozinho, né? Não pelo fato de ser longe da família, né? Mas longe também das pessoas que a gente é mais acostumadas, né? Os amigos também, né? Sim. Chega o domingo à noite, precisa pegar o ônibus para voltar, sabe? Mas assim, eu tava com
cumprir um dever com a minha experiência nova, né? Uhum. Que eu senti que algum aprendizado ali. Sim, mas então você se virou tranquilo, Sim, assim. me virei, consegui me virar tranquilo. Aprendi a pegar Uber, pedir iFood, pegar Que Uber para ir maravilha. para rodoviária, comprar passagem. E... Né? Ele fazia tudo isso sozinho. Ele ia de ônibus e voltava de ônibus. Uhum. Ele vinha à noite de ônibus, porque às vezes a gente levava e às vezes a gente deixava ele sozinho, mesmo já para isso, para que acostumasse ir para São Paulo ou voltar de São Paulo também sozinho. Já, De avião né? também. De avião também. Já fui sozinho. Né? Ele Só que não para outro país. Uhum. Eu já fui para outro país, só que com família. Com o pai dele. Foi para o Chile, os Estados Unidos, já foi 2 vezes também. Certo. Ele fala o que você sabe falar, as línguas. As línguas? Então, eu gosto muito de estudar e aprender a falar em vários idiomas. Eu tenho paixão por estudar línguas, além do inglês e o espanhol. Eu falo português, falo inglês. O inglês eu fiz curso e terminei na Wizard. Os outros idiomas eu aprendi de forma autodidática, por conta própria. Tendo como principal ferramenta o aplicativo chamado Duolingo e complementando com pesquisas no Google, na internet e alguns vídeos no YouTube, que eu faço hoje. Falo inglês, falo espanhol, italiano. Eu tenho um nível intermediário de francês que eu ainda estou aprendendo. Eu tenho um nível básico intermediário de alemão que eu estou aprendendo, inclusive estou focando no alemão. E eu tenho um nível iniciante de uma outra língua que eu pretendo muito aprender também, que é o coreano. Depois que eu terminar de aprender essas 3 línguas, francês, alemão e coreano, depois que finalizar elas, eu quero muito começar mandarim. E mandarim é chinês, no caso. E estou pensando em também depois aprender japonês. O segredo aí de chegar a tudo isso é seguir um bom profissional. Sim. Sempre deixar os profissionais que estiver trabalhando com ele a par de o que ele é, do que ele pode render e de como lidar. Isso que passarem para você fazer com o seu filho, você vai repassar aos outros profissionais que ele vai ter contato, com as pessoas de um modo geral. Que convivem com ele. Isso é muito importante, dá resultado. Se eu falar para você, é fácil, é tranquilo, não é tão fácil, tão tranquilo assim. Porque às vezes a gente também às vezes cansa e tal, mas não desistir, persistir, confiar, acreditar. Isso e fazer aquilo. Seguir a cartilha do jeito que o doutor mandar. Vocês podem seguir, qualquer pessoa, fazer direitinho, o resultado vai ser muito bom. Principalmente porque eu tenho um filho que possivelmente ele vai passar por essas fases, né? Adolescência, fase adulta e tudo. Então eu tenho muitos questionamentos a respeito disso, né? Como que foi para você, né? Esse período da adolescência, puberdade, né? Desenvolvimento natural humano, né? Que envolve desenvolvimento da sexualidade, tudo isso. Foi muito difícil? Foi tranquilo de lidar? Como é que isso foi para você? No começo foi bem difícil, sabe? Tanto na minha adolescência, no colégio, tanto o conteúdo que se não fosse matemática eu penava muito. Estudava, mas não sabia estudar do jeito certo. Chegava na prova, tirava a nota baixa, não adiantava nada. Foi um desconforto muito grande, né? Sempre quando tinha provas, sabe? Eu não me sentia tão feliz na adolescência, sabe? Algo só de vez em quando que eu tinha alegria e felicidade. Mas depois que entrei na faculdade, comecei a estudar aquilo que eu mais dominava, que eu mais tinha familiaridade, eu gostava mais, eu comecei a ir sempre bem em tudo na faculdade. Comecei a me sentir confortável e feliz estudando aquilo que eu amo fazer. Certo. E às vezes eu ficava até curioso, né? Querendo aprender o que está lá na frente, né? Só que, não, Gustavo, segura, vamos aprender uma coisa de cada vez. Certo. E com relação à sexualidade, no começo da minha adolescência, em alguns períodos na juventude foi bem difícil. Confesso para você que eu carrego, sobre minha vida amorosa, eu carrego muitos traumas, né? Contanto que eu namorei por 6 meses, há 7 anos, depois não me relacionei mais. Mas eu penso o seguinte, um dia
vai aparecer uma pessoa tão maravilhosa na minha vida, porque se Deus tá demorando pra te aparecer uma pessoa, é porque ele tá caprichando. Ou seja, vem coisa boa por aí, eu tenho certeza absoluta. Né? Mas eu carreguei bastante traumas, né? Certo. Porém, esses traumas vão ser superados, como meu psicólogo falou, Gustavo, conforme você vai podendo, vai conseguindo, vai olhando para esses traumas e passar por essas dores, você vai olhar aquilo como... Aí as coisas vão começar a caminhar bem para você, né? Sim. Meu psicólogo tá ensinando... No momento ele tá em processo de ensinar isso para mim, eu tô em processo de aprendizado, né? Mas só sei que vai ter muita coisa boa para mim. Com relação a amizades, tanto as minhas amizades quanto a pessoa, né, que eu sou, né, foi evoluindo muito, sabe? Hoje em dia eu tenho a maioria amigas, né? Sexo feminino, porque já descobri quais são minhas preferências, os tipos de pessoas que combinam comigo, e eu tenho amigas maravilhosas hoje. Já tive problemas com algumas, né? Como, por exemplo, alguns afastamentos, algumas más atitudes que tiveram comigo, só que eu penso, Gustavo, ninguém precisa ser perfeito e ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, somos seres em evolução. Deus coloca aqui a gente na Terra pra gente ser umas pessoas melhores. E é aquilo que eu falei sobre o meu professor, né? Ter empatia, né? Aí quando você procura entender a pessoa, os motivos da pessoa de alguma má atitude, aquilo não te machuca, você não se decepciona com a pessoa, né? Eu aprendi isso e agora eu fiquei em paz. E hoje tenho amigas maravilhosas, a gente sai, come um lanche, vai pra festa quando tem aqui na cidade, que é raro de ter, tem né? Tem uns amigos também, né? Tem uns amigos também, né? Além das amigas, temos amigos também, né? E assim, eu tô em paz hoje. E eu faço pilates, faço caminhada e faço dança sozinho dentro do meu quarto. Que legal, Gustavo. Apesar de não ter muita habilidade, mas eu assisti uma série que diz assim, você não precisa ser bom naquilo que você faz, basta amar o que faz pra você querer se habituar a fazer aquilo, né? Sim, que bacana. Como eu falei, é inspirador ouvir vocês, né? Que bom. Eu imagino que para muitos pais, mães, avós, né, Dona Luzia? Sim. A senhora, Dona Luzia, é uma pessoa inspiradora, sabe? No mínimo isso, porque realmente, como eu falei esses dias, né, num outro momento, não é fácil a gente receber ou até perceber, né, que o nosso filho, o nosso neto, no caso, tem um desenvolvimento atípico. E daí a gente constatar que era isso mesmo e que tem uma série de desafios pra gente vencer. A gente no início a gente não sabe, fica perdido, o que precisa, então é difícil, né? Por isso a necessidade da ajuda de profissionais. Tanto que nem tem o doutor que nos orienta, mas ele não tem o tempo todo com a gente. Aí então a gente arruma um bom psicólogo também, segue para ver o que aquele psicólogo tá. Sabe? Isso é muito importante. Você viu que eu mesmo trabalhando com ensino especial há tantos anos que eu trabalhava, eu neguei por 2 anos e meio. Por 2 anos e meio eu relutei em procurar ajuda, porque na verdade a gente não quer aquilo. Sim. Era meu primeiro neto. Não aceito que é diferente, né? Sim. E sonhava, a gente sonha assim, né? Que você vai brincar com a criança vem correndo e te abraça e tal, e isso não acontecia, né? Até os 7 anos, mais ou menos, a gente era convidado para aniversário de criança, principalmente, e nós íamos para levá-lo. Mas às vezes a gente voltava do portão por causa das bexigas, do barulho. Hipersensibilidade, né? Ele tem ainda, é uma vida, não dá para falar nada escondido dele, é uma tristeza. Ele está lá no quarto dele, lá trabalhando, a gente fala na cozinha, minha casa é grande. Ele já vem lá, porque não sei o quê, já escutou de lá. Fala, né? Mas a gente vai no restaurante, opa! Lá do meu quarto. E com relação às bexigas, final de semana retrasado, criançada estourando bexiga, e eu peguei ela e estourei uma também. No aniversário de criança perto. É alto o barulho, mas eu... Conseguiu vencer mais essa, Gustavo. Mas você foi já ver como só que não foi dessa vez que eu venci, né? Mas eu já tinha vencido há um bom tempo, né? Sim. Mas eu já tinha coragem de pegar uma bexiga e estourar também, né? Pois é. Isso aí você não fazia antes. As crianças estourando, ele resolveu. De vez em quando eu brinco com as crianças também. As crianças né? gostam muito, muito dele.
Que legal, gente. Afeto. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, por que eu não tinha isso? É tão bom, né? Aí eu fui corrigindo, né, para aprender a lidar com algumas coisas que às vezes causavam uma certa confusão, né? Os psicólogos foram trabalhando isso comigo, foi corrigindo. Certo. E inclusive eu ajudo outras pessoas com orientações. Muitas pessoas que, muitas vezes amigos e amigas que nem têm a mesma síndrome que eu, que são pessoas normais. Eu costumo às vezes dar orientações. Tem alguns amigos, algumas amigas que vêm conversar comigo pessoalmente, pelo WhatsApp, desabafam. Aí, quando eu não consigo falar nada, não sei nada do que falar, eu só escuto e isso ajuda a pessoa. E quando eu dou algumas orientações, eu dou as orientações para essa pessoa e tenho ajudado essas pessoas, tem sentido. E tenho recebido. Assim, ser agradecido, né, não é importante. O importante é você ajudar, né? Mas é gratificante, né? Quando você vê aquela pessoa sendo levantada para cima, ajudada, né? Com certeza, Gustavo. A inspiração é saber que mesmo diante dos desafios que é possível, né? Não só é possível superar, mas é possível ir muito longe, né? O Gustavo é a prova disso, né? Vocês são exemplos de superação, de vitória, né? De motivação, acho que para mim e para todos, né? Os pais, avós, profissionais aí que acompanham a gente, né? Sim. Ver que é possível alcançar sonhos, né? Galgar sonhos, não é, Gustavo? Nenhuma barreira é intransponível. Tudo a gente pode superar. Uma coisa é ter dificuldade, outra coisa é ter impedimento. A gente não pode olhar as dificuldades com impedimento. Nenhuma mesmo. Parabéns. Ou seja, eu posso ser uma pessoa normal. É isso que eu falo. Eu ensinei, mas eu aprendi muito. Eu vou dessa vida, quando for, levando uma bagagem muito grande de conhecimento, de humildade, de bondade. Porque tem uma coisa que eles são muito bondosos, têm um coração assim, muito, e a gente aprende. Eu aprendi a superar muitas dificuldades da minha vida com ele e por ele. Tentando fazer da minha vida sempre ser uma vida melhor, para que a dele também fosse, e juntos. E assim, né? Nós dois é isso, tá sempre juntos, sempre. Só que hoje eu tô bem em paz, sabe? Que coisa Estou boa. aprendendo a me defender com relação a argumentar, uma coisa que eu comecei recentemente a aprender. Quando eu não concordar com alguma coisa, ou quiser melhorar alguma informação de uma pessoa, ou um questionamento mesmo, eu estou aprendendo a me defender com relação às minhas opiniões, que isso aqui não é bem assim, sabe? Ou também, você tem razão nisso. Eu estou aprendendo a ter um discernimento sobre a vida de uma forma geral agora. E estou orientando outras pessoas também, ajudando. E assim, porque o psicólogo, tanto o psicólogo quanto a gente agora, a gente também vai dando mais autonomia e também direcionando ele, porque a gente não fica aqui para sempre, né? Sim. Então, um dia nós vamos partir, o vô, vai, a avó, e ele tem que estar sabendo como que ele vai lidar com toda essa situação, como é que ele vai lidar com a vida dele. Nisso daí ele tem pai, tem mãe, mas também uma hora não vão estar aqui, né? Então ele tem que saber como é que ele vai fazer para... Porque de Pedro eu sempre brincava com as pessoas, eu falava, gente, eu não posso nem morrer, porque como é que faz, né? E não é bem verdade, não. Ele está de uma forma preparada, até financeiramente, porque tudo que ele ganha é para ele. Hoje ele ajuda a gente. Ele planejo no Excel todos os meus gastos que eu quero investir. Um controle financeiro, né? No Excel. Porque daí a gente deixa ele já com essa base para que um dia ele saiba como que tem que... Né? Sim, sempre preciso de orientações, de um psicólogo, da família, até mesmo de amigos. Os amigos me ajudam bastante com conselhos também. Tudo bem, cada um fala uma coisa. Isso para o autista é péssimo. Só que hoje eu aprendi a ouvir vários conselhos e orientações, refletir e criar... Filtrar também, né? Além de filtrar, construir o meu próprio
meu próprio ponto de vista sobre as coisas. É igual uma dissertação, por exemplo, um trabalho científico. Você não se baseia em uma referência só para você escrever aquilo. Você tem 20 até 40 referências para escrever um artigo. Você compila as informações de fontes, referências diferentes, baseado naquilo que você experienciou na vida, aquilo que você aprendeu. Sim. Sua sabedoria. Gente, muito obrigado, né, pelo tempo de vocês, pelo relato de vocês. Tenho certeza que vai, né, ajudar muitas famílias aí no Brasil afora a se inspirarem, a se motivarem, né? Saber que tem jeito, dá para fazer, né? Mas é preciso, né, como a senhora falou, como o Gustavo falou no começo, tem que ter um norte, né? Tem que ter um norte. Uma cartilha. E seguir firmemente, sem nem pensar em desistir, né, dona Luzia? Sem pensar em desistir e seguir mesmo, seguir esse norte. Ó, eu recebi essas informações desse profissional, ele é confiável, então vamos embora. Vamos seguir. E vamos levar o povo junto com a gente, entendeu? Para que isso... Depois de uma certa idade, aí já fica mais fácil, a gente toma conta meio que sozinho. Mas até então, mas mesmo assim, em casa ainda, o povo ainda tem isso ainda. Sim. Sabe, em relação a se falar e tal. Então, é isso. Mas, e acima de qualquer coisa, muito amor, né? Sim. Sempre. O que move o mundo, o que faz a mola propulsora de tudo é o amor. O universo que pode modificar até o universo é o amor. Porque se vocês verem ele dando palestra no nosso grupo de oração, certas vezes, vocês falam, mas como? Entendeu? Aí as senhoras que nos acompanham lá, diz assim, gente, é um privilégio, elas se emocionam. E eu falo, pois é, vocês têm um privilégio que poucas pessoas têm, que é assistir uma palestra com um autista, né? Mas graças a Deus, eu amo demais esse menino, né, filho? A gente se ama muito, tem muito amor entre a gente, muita cumplicidade demais até, a cumplicidade assim muito grande, mas sempre pro bem. Agora eu falo que é um do outro, né? Porque, um aprende com o outro, um corrige o outro às vezes. Eu já estou de idade, precisando de alguém mesmo que me ajude, que me acompanhe, e não tem ele, né, filho? Então. Me perdeu até os cabelos já, ó, né, Obrigado, gente, demais. E eu não me sinto muito bem se eu evoluindo sozinho, se eu não passo essa oportunidade, essa inspiração para outras pessoas evoluírem. Então, senão, o que eu estou fazendo pro mundo se eu estou evoluindo sozinho? Seja no meu desenvolvimento como que eu estou tendo como autista e tal, as coisas, seja profissionalmente, academicamente. Todas as áreas da vida. A gente está à disposição sempre. Tá bom, obrigado. É o nosso meio de agradecer a Deus e ao Dr. Fassion por tudo que ele fez. E você tem o privilégio de ter ele já até como amigo, ele junto na família, nem tá? Fale, é um privilégio, né? Assim, sem tamanho. E o que eu fico feliz de ver o Dr. Fassion dando os cursos dele, porque eu sei que ele quer repassar para outros colegas esse conhecimento que ele tem, porque ele sabe que vai vir muitos por aí desse jeito e que vai precisar de ajuda. Sim. E ele está fazendo isso através dos cursos, as coisas que ele faz, é tudo. Não, esse projeto que a gente está realizando, né, dona Luzia, eu me identifiquei muito com a senhora quando a senhora começou a falar, porque isso começou justamente porque, né, eu tive o privilégio, né, a bênção de Deus de ter esse contato tão próximo com ele, que já no início pôde me nortear ali, me dar a cartilha, como o Gustavo falou. Opa, é só seguir aqui, então já não teve desespero, não teve aquele sofrimento de ficar perdido, porque há uma dicotomia, né? A gente ama muito os nossos filhos, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer o melhor para eles. Exatamente. Falta o conhecimento, falta a experiência. E às vezes até o próprio amor impede a gente de fazer certas coisas, de agir. Porque, no tipo, quando a gente não deixava ele chupar mais de um picolé daquele, pensa bem, gente, aquilo doía mais na gente do que nele mesmo. Mas era necessário para o crescimento dele, para ele ter uma direção. Sim. Para ele saber como que tinha que ser as coisas, que não é assim, eu quero isso, eu vou trazer tudo, eu quero isso, eu vou trazer tudo. Pensar não é assim, que para a pessoa vai ter uma consequência tão boa, faz aquilo doer menos.
Com certeza, É. sem dúvida. Então, Obrigado demais, encerramos, gente. já encerrou, né? Muito obrigado. Então, Não. gente, espero que tenha sido tão prazeroso e motivador e inspirador para vocês como foi para mim aqui conversar com a Dona Luzia e com o Gustavo. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, é um prazer imenso também, sempre que a gente puder colaborar, quando precisar a gente está aí também nas redes sociais, por aí a gente está sempre podendo se encontrar, tá certo? Obrigado. Obrigado, gente. Tá bom. Obrigado por essa entrevista. Mais uma vez estou orgulhoso de você. Muito obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe todo mundo que está aqui. Vocês três não, vocês quatro. Deus abençoe por tudo. De nada. Amém. Você, para nós. E tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda, né? Isso. Porque sempre temos coisa para melhorar. Isso mesmo. Obrigado, então. Obrigada Eu que por estar na agradeço, nossa viu? vida também, né, doutor Facião? Obrigado por ter entrado na nossa vida Nada, também, nada, o senhor nada. também. Gente, eu falei para eles, o senhor não tem noção de quanto eu sou grata, Nada. de quanto eu coloco sempre Deus para ajudá-lo e encaminhar Nossa. tudo também para o senhor, viu? É a vida da gente, nós cristãos, vivemos assim. Fé, nós que temos fé, nós caminhamos Isso aí. desse jeito, por isso Isso que a gente vai bem. Que bom. Porque Obrigado. com fé e com doutora. amor, nada, Claro, claro. só vamos. Obrigado. Prontinho, ó. Prontinho.